As grandes conquistas pela fé. Você pode dizer isso comigo? As grandes conquistas pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 33, fala da galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que decidiram, em meio às adversidades e dificuldades, aplicar fé. Não nas circunstâncias, não no homem, mas em Deus. E a Bíblia diz, leia comigo, está aí no esboço e no multimídia. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. É nesta mesma fé dos antigos, em Hebreus 11, que vamos conquistar para a nossa vida, família, negócios, igreja, nação e reino de Deus. Vamos conquistar como os antigos, que está em Hebreus, conquistar pela fé, como está escrito. Ao conquistarmos pela fé, vamos ser justos. Você não vai virar um ditador ou virar os olhos para longe de Deus. Você vai conquistar pela fé, praticar a justiça, como está escrito, ser um homem ou uma mulher justo. Vai alcançar, ver e testemunhar o cumprimento das promessas de Deus. E vai ver Deus fechar as bocas dos leões da sua vida em nome de Jesus. Note bem, não é você que vai fazer, é Deus quem vai fazer. Você vai ver, vai ter testemunho para contar, mas quem vai fazer é o Senhor. Então, bem-vindo a essa nova série de mensagens da nossa Igreja da Cidade. Nessa nova série, é uma série bibliográfica. Vamos estar nos inspirando nos personagens. Quais são? Hoje vamos começar em Abraão, porque aí começa toda a nossa raiz e história de fé, a conquista pela obediência. Na próxima semana, Isaac, a conquista pela persistência. Jacó, vamos ver os exemplos de vida de Jacó, a conquista pela perseverança. José, o príncipe do Egito, a conquista pela excelência. Moisés, a conquista pela fidelidade. Moisés, o libertador de Deus do Egito. Josué, o grande general conquistador da Terra Santa, a conquista pela coragem. Débora, a conquista pela sabedoria. E por último, encerrando no final de fevereiro, Davi, a conquista pelas lutas. Muita gente quer conquistar sem lutar, mas o Senhor garante que a nossa vida é de glória em glória. O Senhor não nos promete uma vida ausente de lutas, mas sempre promete que vai estar conosco e com Ele venceremos e conquistaremos de luta em luta, de vitória em vitória. Abraão, a conquista pela fé. Princípios de fé da vida de Abraão para a nossa vida hoje. A Bíblia não é um livro de arqueologia, embora que, pela graça de Deus, eu gosto de acompanhar um aplicativo que fala das descobertas arqueológicas de Israel, e quase toda semana tem alguma descoberta pela ciência, através da arqueologia, de alguma coisa ligada à história bíblica lá na Terra Santa. Semana passada eu vi de algo lá no Líbano, que também na época era considerada Império Romano e também fazia parte ali a região de Tiro e Sidom, das terras de Israel, o sul do Líbano. Então sempre tem descobertas. Embora que essas descobertas sejam científicas e elas venham comprovar informações, dados, histórias, personagens da Bíblia, para nós não precisamos da arqueologia, porque nós decidimos crer. Cremos na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Cremos porque Deus assim falou, e a nossa fé, ela acredita porque somos do povo que é bem-aventurado, não porque viu e creu, mas porque decidiu crer para ver. Amém? Mas a gente fica feliz quando descobre, por exemplo, um selo lá em Israel, que é da casa de Davi. Quando fala-se casa de Davi, justamente falava do palácio real. Então sabemos que Davi foi um rei em Israel, a Bíblia diz e cremos, mas a arqueologia também diz, isso para nós é muito especial. Então, vamos a esta história. Durante esta série, sempre vamos procurar trazer
um vídeo para aproximar um pouquinho essa história de todos nós. Então a sua Bíblia está aberta em Gênesis capítulo 12, conta a história de Abrão, que depois teve o seu nome chamado para Abraão, pai de multidões. E para ilustrar então e trazer um pouquinho essa história ainda mais perto, pelo audiovisual, para os nossos dias hoje, uma história que está em matéria de anos tão distante da gente, há quase 4.400 anos atrás. Então acompanhe esse vídeo que, naturalmente, pelo enredo cinematográfico, traz algumas informações que não estão aí em Gênesis 12, mas que são perfeitamente palpáveis. É um filme bem fiel à realidade da época e filmado naquela região. Vamos assistir e preste atenção nos diálogos. A nossa fé não é fictícia, não é mitológica. A Bíblia não é um livro de lendas judaicas. A Bíblia é a palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? A Bíblia é a palavra de Deus. E essa é a história do começo, do Gênesis. Tudo começa com o chamado de Abrão. E às vezes a gente lê as páginas da Bíblia, mas esquece de trazer isso para o nosso contexto, que pode nos separar 4.000 anos de história, mas é tudo muito parecido nas coisas essenciais. O homem é sempre o homem, as famílias são parecidas, a natureza é a mesma, o nosso inimigo é o mesmo. E você vê naquele diálogo inicial que convencer a própria família é o primeiro desafio. Muitas vezes Deus pede algo do homem, da mulher, e é difícil obedecer, até porque dentro de casa tem dificuldades. O pai de Abrão, ele não conhecia esse Deus. E é muito interessante esta questão, porque hoje nós temos a Bíblia, eles não tinham nada, porque é a pré-história. Não tinha ainda a manifestação do Deus monoteísta. Se você for a um museu antigo de história dos babilônicos, que na época, antes da Babilônia ainda, naquela região da Mesopotâmia, era uma região completamente politeísta. Eles adoravam vários deuses, adoravam o sol, a lua, os homens, a sexualidade humana, tudo era motivo de adoração. E dentro desse contexto, Deus se revela ao mundo e procura um homem justo. Um homem que não ia à igreja, que não tinha uma Bíblia, mas ele era um justo. E o Senhor então encontra Abrão e faz um chamado, e ele então diz sim. Consegue então comunicar isso na sua casa. O seu pai não conhece, mas vemos também a importância do testemunho. O testemunho de Abrão fez com que o seu pai o abençoasse para partir. Eu não conheço esse Deus, mas eu conheço o seu coração, você conhece o meu coração, então vai com a minha bênção. E aí ele vai. E afora esses momentos iniciais na família, vem também a dificuldade de uma jornada. Eles rodaram 800 quilômetros a pé. Se você vê no Crescente Fértil, saindo lá da região onde eles saíram, na Mesopotâmia, ele nasce em Ur, parte de Arã, e até chegar em Canaã, 800 quilômetros. Não é de carro, não é de avião, não é de carruagem, é a pé, com aquele tipo de sandália, atravessando os riachos, os rios, o deserto, de dia, de noite, vento, tempestade. Não foi fácil para ele, não é fácil para nenhum de nós. Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco. Se você quer fazer a vontade de Deus e conquistar o que Deus tem para a sua vida em 2019, dentro do princípio de Deus, não vai ser fácil. Então, Deus nos chama hoje a iniciarmos o nosso ano de conquista e conquistar do jeito do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, de 1 a 3, está escrito, leia comigo: ora, pela fé. Tudo é pela fé. Até porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. E a vida, tudo que não procede da fé é pecado. Então vamos lá. Ora,
a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o quê? Bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Igreja da cidade, irmãos e irmãs, queridos convidados, esta é a nossa fé. Não é em cima do que vemos, mas do que cremos. Para o mundo que não crê na palavra de Deus e no princípio do Deus da criação, existe uma teoria chamada da evolução, mas nós cremos no Deus da criação, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do seu Filho Jesus Cristo, do nosso Deus. Hebreus 6,15 diz, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Vamos ler juntos? E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Ele viu o seu filho Isaac, filho da promessa. Que em nome de Jesus, todos nós também, que estamos colocando diante de Deus sonhos, planos, projetos, alvos para conquistar em 2019, sejam os planos dele para a nossa vida. E possamos ter, como o pastor Andrei falou, testemunhos para contar, história para contar. Que no final deste ano, ou durante ele, você carregue nos seus braços a promessa do Senhor. Que você ande com as promessas do Senhor. Abraão, o pai da fé para os judeus e cristãos, era um homem rico. Deus pede as coisas de pessoas, independente da sua condição social. Ele vivia lá na Mesopotâmia, e lá ele tinha criados, lá ele tinha animais, ele tinha a sua terra, era um povo ainda nômade, mas aonde ele chegava, pela sua riqueza e influência, ele podia conquistar. E a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Porque naquele tempo ainda não tinha o sacrifício do Velho Testamento e nem era o tempo do Novo Testamento que vivemos hoje, que teve o sacrifício de Jesus. Então Abraão foi justificado porque creu. No passado era assim. Você viu ele falando uma coisa que é uma nuance e que às vezes a gente pergunta, como que as pessoas que não conheceram Jesus foram justificadas? Como que alguém, você pode perguntar assim, como que os índios, antes de Cabral chegar no Brasil, eles foram salvos ou não? Mesma coisa, é pela fé. Toda a natureza de Deus revela o Criador. Os céus revelam a obra de Deus. Então, independente do homem onde esteja, antes de Jesus, ele teve, nos tempos do Velho Testamento, a lei. Mas antes disso, ou além disso, sempre na natureza tem algum ponto para você ver Deus. Como também o mal. Tem um livro pela editora Vida Nova que se chama O Fator Melquisedeque. E você vai entender isso também. E tem um outro filme de Don Richard, um livro de Don Richard chamado Totem da Paz, que fala de todas as culturas do mundo, sempre vai ter uma conexão com o Evangelho. Sabe por quê? No mundo, tudo ou você vai ver coisa de Deus ou coisa do diabo, o bem ou o mal. E sempre em toda a história da humanidade, o ser humano tem a capacidade de escolha. Você percebeu que em toda a aldeia indígena, mesmo as que não teve contato com o homem, tinha uma pagelança lá? Não é? Então tinha uma manifestação do mal. Mas certamente que também ali aqueles que de coração puro buscavam a Deus devem ter tido manifestações da glória de Deus. Então, ao longo da história, ninguém vai ser enviado para o inferno ou para o céu sem crer, porque a fé é essencial. Então, Abraão, pai da fé, foi justificado porque ele foi um homem de fé, ele decidiu acreditar. Hoje nós vivemos uma época muito abençoada, porque nós temos o sacrifício de Jesus por nós, então a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que nos aponta o caminho para a fé. A fé vem por onde? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo, como estamos lendo esse ano de maneira inédita, nunca fizemos isso.
todos os dias um verso apontando para o Espírito Santo e começar o dia a dizer: bom dia, Santo Espírito. Então, privilégios que temos. A igreja, esse momento que estamos tendo aqui, a quantidade de literatura que você tem. Então, são benefícios que temos hoje. Você é uma pessoa abençoada e bem-aventurada. Você vive numa era tão especial. Você tem o sacrifício de Jesus, você tem a Bíblia Sagrada, você tem a Palavra de Deus impressa, você tem a Igreja do Senhor Jesus, você tem irmãos. Então, procure dar ouvido para você acertar. Mas mesmo assim, você vai ter a sua carne que não melhora e você tem que todos os dias se consagrar ao Senhor. E você também vai estar numa jornada em que o inimigo está à espreita para te derrubar, para te matar e para destruir. Então, como no passado, hoje, nós temos uma mente, um coração e um espírito. E todos somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas nossas atitudes. Então escolha bem nesse ano de 2019, para que você seja assertivo nas suas escolhas. Sempre ore antes de decidir. Faça um propósito antes de decidir. Faça uma campanha de fé aqui na igreja antes de decidir. Converse com pessoas de fé antes de decidir. Avalie, pondere, faça um propósito com o Senhor. Deus vai falar com você, porque Ele é um Deus pessoal e relacional. Você vai atravessar na vida lutas, adversidades, acidentes, coisas que nós não podemos nos livrar no mundo, mas não vamos nos envolver em rolo, em confusão, por falta de sabedoria e maturidade na decisão. Amém? Em nome de Jesus, que nenhum de nós, da nossa família, igreja da cidade, se meta em rolo, em confusão, fruto de uma vida que não coloque Deus em primeiro lugar. Que em nome de Jesus, sua vida familiar, sua vida sexual, sua vida relacional, suas finanças, seu trabalho, seus negócios, possam ir de glória em glória em nome de Jesus. Que você vá bem, como diz João a Gaio, que vá bem a sua vida, que vá bem a sua alma, que vá bem a sua saúde, em nome de Jesus em 2019. Porque você vai ser uma pessoa que vai escolher, decidir, como Abraão, a fazer a vontade de Deus, nos grandes e nos pequenos negócios da sua vida. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Deus não joga dados. A vida não é um jogo. A vida é um chamado. E você está aqui para cumprir esse chamado. Então, como eu disse em Hebreus 11, verso 6, leia comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Foi exatamente o que Abraão fez. Abraão buscou ao Senhor. E porque ele buscou, o Senhor escolheu ele. Podia ter escolhido outra pessoa, mas escolheu ele porque ele estava buscando. Os olhos do Senhor estão toda a terra e ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Exercer fé é a essência da vida cristã. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósito se não viver pela fé. E o nosso desafio nesta palavra e nesta série é aprender a desenvolver uma fé como a de Abraão, para conquistar tudo que Deus tem para cada um de nós. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Esse é o foco. Pela fé, Abraão obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, e viveu em tendas. Assim viveu o homem patriarca da fé. E quero chamar a sua atenção para a vida desse peregrino, uma das suas características. A Bíblia diz 3 vezes que Abraão era um amigo de Deus. Abraão era um amigo de Deus. Que palavra bonita, não é? Ali está indo Abraão, o amigo de Deus. Isso está em 2 Crônicas 20, verso 7, Isaías 41, 8 e Tiago, capítulo 2, verso 23. E deixa eu te dar uma boa notícia, todo mundo aqui pode se chamar amigo de Deus. Sabe por quê? Sabe o que precisa para ser amigo de Deus? É não ser inimigo de Deus.
Se você ama a Deus, se você ama a presença de Deus, ama a palavra de Deus, ama a casa de Deus, ama o povo de Deus, você ama a Deus. E você se torna amigo de Deus. Então diga, eu sou amigo de Deus. O amigo de Deus é aquele filho, é aquele companheiro que quer agradar a Deus. O que um amigo faz? O amigo gosta de agradar. Amigo gosta de andar junto. Amigo gosta de dar presente. Amigo tem prazer. Amigo é fiel. Então, não é um privilégio só de Abraão. É um privilégio de todos que escolhem ser inimigos do mal para se tornar amigos de Deus. Não é questão de fazer um curso. Não é questão de quem tem mais tempo de vida cristã. Não é pré-requisito para ser amigo de Deus ler a Bíblia toda. Não é pré-requisito ter o melhor dízimo. Não é pré-requisito. É ser amigo. É ser fiel. É entregar o seu melhor. É ser achado fiel. É ser achado em santidade. É Deus olhar e se agradar de você. Porque você escolheu ser amigo dele. Senhor, em 2019, que no céu seja reconhecido como seu amigo. Essa é a nossa oração, todos os dias desse novo ano. E para ser amigo de Deus, é preciso então, escolher fazer a sua vontade. Em João 14, verso 15, Eclesiastes 12, 13, 14. Esse é o segredo, é fazer a sua vontade. Diga comigo, Senhor, quero ser seu amigo. Me ajude a andar durante o ano de 2019 no centro da tua vontade. Aleluia. Amém. E assim será. E no final de 2019, você vai colher a 100 por 1. Porque quem anda ao lado de Deus, é amigo de Deus, não vai se meter em rolo. O devorador, o destruidor, o cortador, não vai ter poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. O plano de Deus é abençoar. Porque Deus é o Deus do sim, diz Paulo. Quando Deus disse, em ti, Abraão, as famílias da terra serão abençoadas. Em ti, em você, irmão e irmã, sua família vai ser abençoada, sua célula vai ser abençoada, seu ministério vai ser abençoado, esta igreja vai ser abençoada, o reino de Deus é abençoado, a nossa nação é abençoada. Gálatas 3,16, assim também as promessas foram feitas a Abraão e seu descendente. Quem é esse descendente? Quem é, gente? Aqui é diferente, não é os descendentes daqueles que, como areia no mar, que são milhares e incontáveis. Esses são os descendentes da linhagem, da raiz de Abraão, que são todos os judeus, todos os cristãos e até os filhos da escrava, o árabe, os filhos de Ismael. Incontáveis, não dá para contar. Mas Paulo vai mais profundo. Ele coloca ali Abraão e o seu descendente. Quem é? O Messias, Jesus, o Filho de Deus, o Filho encarnado de Deus. Porque a Bíblia toda aponta para Jesus. Em hebraico, seu nome significa pai de multidão. Nasceu por volta do ano 2400 em Ur, na Mesopotâmia, sul do Iraque atualmente, à beira do rio Eufrates. E até Harã, cerca de 1000 quilômetros, foi o máximo que ele andou, mas ainda na Mesopotâmia. Quando Deus chama, ele então sai daquela região e vai para a região de Canaã. E é nessa história aqui que vamos tirar então os princípios de fé. Fé é fé, seja nos dias de Abraão e nos dias de hoje. Não existe fé antiga, a fé é sempre nova. O que podemos ter é a mesma fé dos nossos antigos pais e patriarcas da palavra de Deus. Porque a fé é na pessoa de Deus e de Jesus. Em Hebreus capítulo 13, 8, diz o quê? Leia comigo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então não tem fé velha. Podemos ter a fé que os antigos tinham, mas a fé se renova a cada manhã.
Ela é fé como pães frescos, se renova a cada dia. Como a Bíblia não fica velha. Pode ficar o livro, mas a palavra de Deus nunca. Abraão então teve um chamado, e se você quiser ler depois, durante a semana, começa no capítulo 11. A história de Abraão começa no capítulo 11 de Gênesis e vai até o capítulo 25, de 11 a 25. Você vai ver que ele foi um servo de Deus em movimento. De Ur para Arã, de Arã para Siquém, de Siquém para Betel, de Betel para o Egito, regressa a Betel, de Betel para Hebrom, Hebrom para Damasco, depois regressa para Hebrom de novo, e em Hebrom, onde ele está sepultado, ele dá o dízimo pela primeira vez. Ele deu o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14, 16 a 20. Ele tem a promessa reiterada do filho, nasce Ismael, o pacto é renovado com Isaque, a nova aliança dele com o Senhor. Ele intercede por Sodoma, e de Hebrom ele vai gerar a Beersheba. Beersheba é uma cidade que a gente visita nas nossas viagens a Israel, e Abraão orou ao Senhor em Beersheba. Beersheba foi ao Monte Moriá, do Monte Moriá regressa a Beersheba, Beersheba a Hebrom, e ali ele é sepultado, Gênesis capítulo 25. Uma história fantástica. E o que tem a ver essa história conosco? Essa história tem uma ordem e tem uma promessa. Diga comigo, uma ordem e uma promessa. Então, quando Deus dá uma ordem, nós, ao obedecermos, podemos nos preparar para ver a promessa se cumprindo. Porque quem é obediente, vê milagres acontecer. Amém? Então, no texto que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, vai então ter os princípios da história do chamado de Abraão e o seu sim para as nossas vidas hoje, aqui no século 21. Para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa, escreva aí, de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A primeira coisa, diante de tantas vozes, você precisa de sensibilidade. Diz o texto: então o Senhor disse a Abraão. Grifa aí no seu esboço, tem esse verso, disse. A palavra disse, o verbo disse. Por quê? Porque isso mostra que Deus é pessoal e relacional. Ele continua falando conosco. Nos dias de Abraão tinha vozes. Nos dias de Abraão tinha idolatria. Hoje também tem voz e hoje também tem idolatria. Mas hoje eu e você precisamos também de sensibilidade para discernir. Meu irmão, amanhã você vai tomar decisões no seu trabalho, e se você não discernir o certo, você pode errar. Amanhã você vai tomar decisões com a sua família, e você precisa discernir. Então, que em nome de Jesus, para conquistarmos o centro da vontade de Deus para nós, vamos, como Abraão, ter sensibilidade. Senhor, fala que o teu servo ouve como Samuel, amém? Então, as vozes vão continuar. A idolatria, o paganismo do mundo vai continuar, mas Deus também vai continuar falando, aleluia. E quem como Abraão tiver a sensibilidade vai ouvir, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que em nome de Jesus, toda a família, igreja da cidade, você que me ouve, receba em nome de Jesus essa palavra. Tenha sensibilidade. Você é amigo de Deus. Deus não é um estranho na sua vida. Você é ovelha, e a ovelha ouve a voz do pastor. Ela consegue discernir. Está cheio de bode aí fora, mas você vai ouvir a voz do seu pastor. Você vai ouvir a voz do seu Deus, porque Ele é pessoal, relacional. Ele é seu amigo, você o ama e Ele ama você. Aleluia. Você não vai andar perdido e confuso. Você não vai ouvir voz de qualquer um. Você vai ouvir a voz do seu Pai, porque você é filho. Segundo, disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Era um outro desafio para Abraão. Você viu? Tinha verde naquele deserto. E realmente, até hoje tem. Naquela região tem verde. Por quê? Ali era o jardim do Éden. Tudo começou ali. Está provado cientificamente que o homem, os primeiros humanos surgiram na Mesopotâmia.
Então era ali, tinha água, tinha verde, tinha o alimento. Ali ele conhecia tudo. Viveu 75 anos ali, viveu muita coisa. Mas Deus pediu. Eu não sei o que Deus vai te pedir esse ano de 2019, mas saiba que conquistas são precedidas de entregas. Então, esteja disposto a, depois de ouvir, estar disposto a renunciar. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Relacionamentos hoje já são tão intensos. Imagina aquele tempo que todo mundo morava na mesma tribo, porque era uma sociedade patriarcal. Naquela idade, ele não tinha filhos, mas ele foi criado com avô, bisavô, aquele povo todo ali, era tudo parente. E teve que renunciar. Então eu não sei o que Deus vai te pedir, mas pode ser na área familiar, pode ser na área financeira, pode ser na área profissional. Mas Ele vai pedir, não porque Ele precisa, mas porque você precisa que a sua fé seja testada para ser refinada. E você possa crescer. 3. Obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí tem a questão da fé. Quantos aqui, em especial, a sua conquista está relacionada a alguma coisa que envolve finanças? Levanta a mão. Então, prepara-se para provar e ver o Senhor nessa área também. Porque se a sua conquista tem a ver com o financeiro, a sua semente de fé também tem que ter a ver com o financeiro. Porque é o princípio da multiplicação. E aí entra aqui. Mas o Senhor não mostra tudo. Aí você vai ver, é futuro. Eu lhe mostrarei. E sabe por que Deus não mostra tudo na hora? Porque senão a gente não faz. Quando Deus trouxe eu e Leila, nós estávamos lá no Rio Grande do Sul no ano de 97. E Deus nos deu a direção de vir para cá. Só que Ele deu a visão geral, como Ele deu para Abraão. Mas Ele não contou os detalhes, que se Ele contasse os detalhes, a gente estava tão bem lá que a gente não ia aceitar vir. Se a gente soubesse dar conta a um texto das lutas, eu ia ficar lá mesmo, Fábio. Mas Deus dá a visão, dá a direção, e Ele diz, confia que eu vou dirigir e suprir. Então Deus não está comprometido com o nosso conforto, Ele está comprometido com Ele mesmo e com a execução do plano dEle na terra. E cabe a nós obedecer, porque somos o povo da fé. Querido, você não é o povo da matemática, você não é o povo do cálculo, você faz parte do povo da fé. E acabamos de ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Ele não vai mostrar algo para você, para depois prometer algo a você, porque aí você não precisa de fé, e nós somos o povo da fé. Então Ele te dá sensibilidade, Ele requer de você disponibilidade, e Ele espera de você, de mim como de Abraão, obediência em fé, para mesmo sem conhecer e ver, decidir, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me. 4, visão para enxergar além do plano do momento. Tinha uma realidade, mas Abraão decidiu olhar adiante. Ele falou uma linguagem que ele não conhecia, diz o verso de número 2, farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso, e você será uma bênção, muito além da sua realidade. Então, que em nome de Jesus, em 2019, a sua oração seja, Senhor, aumenta a minha visão. Eu não quero ter visão de soldado raso, eu quero ter uma visão grande, de grandeza, de general. Eu quero olhar como da colina, olhar e ter uma visão de horizonte. O pôr do sol da colina não é bonito? É lindo o pôr do sol, quando a gente chega aqui e o pôr do sol lá no horizonte está descendo.
A visão da colina nos amplia a visão, não é visão de retrovisor, nós não olhamos para trás, é de para-brisa, a gente olha para frente. Que em nome de Jesus, você olhe para frente, porque você vai ver as grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Um chamado que não está de volta para o passado, mas está em direção aos melhores anos que ainda estão por vir. Aumenta a minha visão, vamos dizer isso juntos, Senhor? Aumenta a minha visão, que o Senhor aumente, amplie a sua visão, para que você veja mais longe. Eu não sei se você sabe, num dia de boa visibilidade, quem estiver no alto, consegue ver 30 quilômetros. 30 quilômetros. Deus é maravilhoso. Com esses olhos aqui, num dia bom, se você não tem dificuldade, uma visão está normal, está saudável, você pode ver 30 quilômetros. Então, Deus não te fez para olhar um palmo diante do nariz. Deus te fez para ter visão de ver adiante. 5, dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Escreva aí o que está no verso 3. Eu abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, deixa comigo. Você não precisa fazer nem macumba, nem boa cumba, porque eu vou cuidar deles. 6, testemunho, para que você conquiste tudo que Deus tem para a sua vida, tenha bom testemunho. Foi fundamental para a bênção do pai de Abraão. Você conhece meu coração, eu conheço o seu, não conheço o seu Deus, mas então vá em paz. Deus te abençoe. Você vai entrar em contato essa semana com pessoas que não vão ler a Bíblia, que não vão vir à igreja e que não conhecem o seu Deus, que não conhecem o Espírito que está dentro de você, mas conhece você e fala assim: ó, eu te conheço há 15, 20 anos, você é uma pessoa fiel, você é honesto, você é íntegro. O Deus que você crê é um Deus de fato bom, porque o seu testemunho é bom. Não dá para você crer num Deus extraordinário e ser um cristão medíocre, salafrário, que vale uma nota de R$3. Porque você não pode ser uma contradição da sua fé. Deus é o Deus da verdade, amém? Então nós somos os filhos da verdade. Deus é um Deus fiel, então nós somos um filho o quê? Fiel. Então, porque Deus é fiel, você é fiel. Porque Deus é verdade, você é verdade. É assim. Dostoiévski, um cristão russo, antes dessa revolução marxista que fez a Rússia e estragou ela terrivelmente. Lá tinha grandes cristãos também. E ele escreveu uma vez: se você um dia descobrir que a verdade não está em Jesus, deixa a verdade e fique com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é maior do que qualquer verdade do mundo. Jesus é o primeiro e é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Amém? Você já viu hoje, tem um tal de politicamente correto aí que é assim: não, mas fulano é do bem, então é do bem, ele pode vir, do bem ele pode falar, do bem ele pode ser, do bem é legal, é jóia, você está junto, eu estou junto, todo mundo do bem. Uma hora você pergunta assim: vem cá, esse do bem aí é do bem de Deus, de Jesus, do Espírito Santo? Não, não é isso não é coisa de religião não. Então, meu filho, pode ter certeza que não é tão bem assim. É um bem que uma hora ou outra vai deixar você na mão, porque só o que permanece é o Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É nele que subsistem todas as coisas, e é por ele e para ele que são todas as coisas. Amém? Então, dê bom testemunho. Foi assim que Abraão conseguiu levar, como vimos no filme, o seu filho Ló. Ele não cria no Deus que Abraão viu e ouviu a voz, mas ele disse: eu vou por causa de você, eu vou te proteger, e assim foi. Foco, 7, foco para não desistir na jornada. Verso 6, Abraão atravessou a terra toda, como eu falei, 800 quilômetros, até o Cavalo de Moré, em Siquém. E olha o detalhe, grifa aí, naquela época, leia comigo, naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Cananeu era um povo pequeno e briguento. Você sabe que tem gente que pode ser pequeno, mas é bravo, é igual um siri dentro da lata. Você já botou um siri dentro da lata? O bicho fica bravo. Então,
Pensa bem. Havia uma promessa, ele obedeceu, mas Deus não retirou os cananeus. Muita gente quer servir a Deus e o sinal de que ele está no centro da vontade de Deus é não ter problemas. Vai ler outra Bíblia, porque a Bíblia de Deus sempre se revela na base de que nós vamos lutar para conquistar. Os cananeus, eles eram briguentos, os cananeus, eles eram povos pagãos, idólatras, eles queriam realmente ficar naquela terra. Mas Abraão atravessou a terra dos cananeus, porque ele estava focado em Deus e na sua palavra. Neste mundo vamos ter cananeus, mas o Senhor de Abraão continua conosco, nos conduzindo, atravessando os nossos desertos e nos levando a vitórias. Queridos, por isso que essa palavra não sucumbiu no tempo. Nós estamos lendo aqui uma palavra que ela começou a ser revelada de maneira oral, durante milênios. Ela não foi escrita, ela foi passada de pai para filho, para neto. E ela chegou até nós, até que chegou no tempo da lei de Moisés. E Moisés então pôde escrever a palavra de Deus. E depois, com a reforma protestante, ela foi traduzida, publicada em livro no século XVI e distribuída para todo mundo. E hoje você tem a Bíblia em papel e em aplicativo pela internet. Glória a Deus. É interessante isso. Agora que está aproximando a volta de Jesus, a Bíblia volta para as nuvens. É legal, né? Veio do céu e vai estar no céu de novo. Coisa maravilhosa, né? Pensa bem. Você tem a Bíblia na sua mão. Você tem a Bíblia no seu coração. A palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Então foco. Quando estiver difícil, lembra-se. Abraão venceu os seus cananeus. Eu também vou vencer. Porque o mesmo Deus está presente hoje. E Deus não faz acepção de pessoas, Ele só faz acepção de atitudes. Os que creem verão a glória de Deus. E os que não creem não verão a glória de Deus. Então tudo se resume a uma questão de decidir ter fé, de escolher ter fé. A grande questão no mundo, gente, não é se é homem, se é mulher, se é japonês, se tem olhinho puxado, se é branco, se é negro, se é jovem, se é velho. É a questão se eu creio ou não creio. Se eu escolho crer em Deus como Abraão escolheu, ou se eu escolho ignorar a Deus, a escarnecer de Deus. O Deus desse século para muitos é o seu estômago. O Deus desse século para muitos é a ideologia que coloca, inclusive, a sua ideologia marxista de vida na frente do bom senso e da vida. Mas você faz parte de um povo que escolheu crer em Deus e por isso será abençoado, tu e a tua casa. Porque assim tem sido. Há mais de 4.000 anos, estamos aqui lendo, estamos aqui estudando uma palavra que passam-se os céus, passam-se as dificuldades, levanta reinos e caem reinos, sistemas políticos, divisões geográficas dos países e cidades, mas ela continua a palavra de Deus. E aí você vai ficar botando a sua vida na opinião dos outros? Na opinião de um desconhecido que entra nas suas redes sociais para falar bobagem? No primeiro momento, o post dele vai embora, é apagado. Mas você tem a palavra de Deus que não se apaga jamais. Então foque, não foque nos outros, na expectativa dos outros, na moda, fique com a palavra de Deus. E oitavo, gratidão. Aqui estão 8 princípios positivos da vida de Abraão e como que ele conquistou e como nós vamos conquistar. Gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Escreva aí, o Senhor apareceu a Abraão de novo, porque já havia aparecido para ele lá na Mesopotâmia, aparece agora, e ele então construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Meu irmão, olha para cá. Você pode ter a mesma atitude de hoje. Você não precisa construir um altar com as suas mãos, mas a sua vida é um altar ao Senhor. Porque agora Deus não habita mais do templo, Deus habita dentro da sua vida. Então que você seja um altar ao Senhor. Que as suas palavras, ações e atitudes sejam um
voltar ao Senhor e que você viva em gratidão, reconhecendo. Então você vai tomar o seu café da manhã, agradeça, vai fazer a sua refeição, agradeça. Você está num shopping lotado, numa praça de alimentação, segura a mão ali da sua família e agradeça ao Senhor, que você tenha a gratidão no coração, gratidão. Quando entrarem na sua rede social, veja a abundância de gratidão que tem lá, que você não vive na escassez só de reclamar, de dizer coisas ruins, mas de dar boas notícias ao mundo, porque os agradecidos rodam muito, os de agradecidos têm o tanque cheio de satisfação, de alegria. Os olhos dos agradecidos são diferentes, o rosto do agradecido é diferente, o modo de trabalhar do agradecido é diferente. Que você entre essa semana lá no seu trabalho e as pessoas vejam o que aconteceu. Eu tenho a fé de Abraão, eu tenho a fé de agradecer. Eu agradeço porque hoje eu estou vivo, é segunda-feira, eu vou trabalhar, que você não seja daquele, mais uma segunda-feira. Quanta gente gostaria de acordar amanhã e ir para o trabalho? Seja grato pelo seu trabalho. Tem gente que nem trabalho tem, e tem pessoas que nem vida têm, porque morreram no ano de 90, morreram no ano de 80, morreram no ano de 2018. Você está vivo, aleluia! E você vai exercer fé amanhã no seu trabalho. Seja grato a Deus. Quem não para reconhecer e agradecer não chega ao seu destino bem e final. Mas tenho, para concluir, 2 pontos negativos na vida de Abraão. Até porque ele não se tornou o santo Abraão. Ele era um homem e também tinha os seus pecados, e a Bíblia não omite os seus erros e os seus pecados. Anote aí no princípio 9. Paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Ele não teve, ele gerenciou. O Senhor mandou, sai lá de Arã e vai para Canaã. E fique lá. Mas ele chegou lá, diz o verso 9 a 10, depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe, e houve fome naquela terra, e aí ele desceu até o Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era rigorosa. Deus mandou Abraão ir para o Egito? Nunca. Ele foi porque ele gerenciou a sua fome. Cuidado essa semana para você não transformar pedra em pão e você achar que Deus está demorando e aí você pega e vai ao Egito. Cuidado com o Egito. Sempre a metáfora do Egito vai estar presente. Cuidado para não ir para o Egito, quando Deus está te mandando esperar em Canaã. Egito era o sinal de gerenciar a escassez. Cuidado para não cair na velha cilada de Satanás. Em Mateus capítulo 4, 3 e 4 está escrito: o tentador se aproximou dele e disse: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cuidado com os caminhos sem Jesus, porque caminhos sem Jesus é descaminhos. Se Deus falou para você esperar, espere. Se Deus falou que você tem que esperar dias melhores no Brasil, espere. Tem gente que vai para o Egito. O Egito é Miami. Aí chega, aí o funcionário da imigração, primeira autoridade que ele conhece em terras estadunidenses. Eu vou lá muitas vezes. Primeira vez que eu fui foi em 94. Mas de lá para cá, incontáveis vezes. Mas toda vez tem a mesma pergunta: quanto tempo o senhor vai ficar aqui? E o que o senhor veio fazer aqui? Toda vez eu tenho que responder essa pergunta. É uma autoridade. Aquela autoridade está dizendo assim: conforme que o senhor vai falar, o senhor entra. Conforme que o senhor vai falar, o senhor não entra. E eu digo: eu vou ficar uma semana, eu vou fazer uma conferência, eu vou fazer tal coisa. E aí ele diz: pois não, tudo bem. Então, carimbo, entra e vai. Agora, você imagina. Eu saio daqui, Deus mandou eu ficar no Brasil, que é a minha Canaã. Aí eu pego, porque tenho as minhas dificuldades, eu vou para Miami, Egito. Aí ele me pergunta: quanto tempo vai ficar aqui? Um mês. E ele acredita. O que o senhor vai fazer? Turismo. Ok, tum. Aí dá um mês eu não volto, dá 2 meses eu não volto, dá 3 meses, o visto me permite 6 meses, aí 6 meses eu não volto. O que eu fico? Ilegal. Você não pode começar na escassez. O lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus.
E aí pode ser no Egito, pode ser em São José, pode ser em Miami, pode ser em Paris ou em Paris-Buna. Você vai estar bem. Agora, sabe por que nós não morremos quando mentimos? Porque Deus é amor. Mas tem consequências, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Então não é porque a gente erra, que a gente peca, que Deus lá do céu manda um raio e fulmina a gente no meio de uma imigração. Porque Deus é amor, mas Deus é amor e eu não vou abusar desse amor, eu vou ter temor a esse amor. E eu vou dizer, Senhor, onde está a tua vontade? Então, pegue os 8 princípios de fé de Abraão, que foram positivos, mas não pegue esse 9º, que foi negativo, de gerenciar, de não esperar, e jamais minta. Quem veio aqui no culto do dia 31, tomamos posse da armadura de Deus. E a armadura de Deus tem um cinto que se chama verdade. Quem estava aqui no dia 31? Então você sabe que tomou a verdade nas suas mãos. E se você não estava aqui no dia 31, leia Efésios capítulo 6 e vista a armadura de Deus, e você vai terminar 2019 bem se você falar a verdade. Se você falar a mentira, pode ter certeza, paga agora ou paga depois, mas o que vem soprar a mentira no seu ouvido vai vir cobrar a conta depois. E 10º e último, recusar ofertas que são frutos do pecado. Ele não devia ir para o Egito, mas aí para ficar no Egito ele teve que mentir para chegar e ficar. Verso 15 a 16, vendo os homens da corte de Faraó, você viu no filme como é que Sara era bonita? Ela era bem mais jovem que ele, era tão bonita que chamava a atenção. Então eles escolheram no filme uma bela jovem, e assim era também quando ele entrou no Egito. Veja aí o verso 15 e 16 de Gênesis capítulo 12. Elogiaram diante de Faraó e ela foi levada ao seu palácio. Tratou bem Abraão por causa dela. E Abraão recebeu o quê? Olha quantos presentes. Ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Havia fome lá no Negueb e ele foi para o Egito. Aí chega no Egito, não devia estar lá, entra e mente. Se ele dissesse que era sua mulher, poderia morrer para que Faraó ficasse com a sua esposa. Então, era a sua irmã. Se é a sua irmã, então eu posso pegar ela para mim. E aí ele vê a sua esposa indo para a cama de Faraó como uma das suas mulheres. E aí ele ganha presentes. Mas aí o que acontece? Todo cabrito um dia berra, porque toda mentira um dia é denunciada. Você pode enganar pessoas por algum tempo, por muito tempo, mas não por todo o tempo. Se descobre então que ele estava mentindo. E Faraó, um rei muito esperto, percebeu isso. E ele então manda ele embora, porque Deus o estava protegendo, porque Deus o amava, porque Deus tinha uma aliança com ele quando tirou lá da Mesopotâmia e disse, eu te protegerei. E mesmo no Egito errado, o amor de Deus é tão grande. Diga comigo, Deus é amor. E não há nada que eu faça para Deus me amar mais ou menos. E assim ele olhou. Ele estava errado, no lugar errado e pecando. Mas mesmo assim Deus amou. Porque Faraó poderia matá-lo, porque ele mentiu para o rei. Mas Faraó falou assim, vai embora daqui. E ele volta. Só que aí tem um detalhe, ele tinha que ter deixado todos esses presentes, porque eu acabei de ler para você, junto com os camelos, junto com os jumentos, tinha o quê? Tinha uma escrava. E essa escrava, a Bíblia dá o seu nome, é Agar. E veja o que aconteceu. E aqui eu quero concluir. O que acontece? Aquela escrava gera um problema terrível. Um problema terrível. Porque é a consequência do pecado. Ele então, Gênesis capítulo 16, verso 12. Olha o que está escrito. O que se transformou depois? Esse presente ganho pelo pecado que ele não deixou lá. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. O que é isso aqui, gente? É os filhos da escrava, os filhos de Ismael, os árabes de hoje, que têm uma hostilidade que você só explica no mundo espiritual, entre judeus e árabes e muçulmanos. Essa questão não vai se resolver com um tratado de paz da ONU. Não adianta Israel entregar Jerusalém para a mão
dos palestinos. Sabe por que não vai resolver? Porque esse aqui é um assunto bíblico, é um assunto espiritual. O único meio de haver paz entre judeus e árabes se chama Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que foi colocado na mesa e o seu sangue nos lava e purifica de todo o pecado. Então nós amamos os judeus, vamos orar para que os judeus encontrem Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach. Vamos orar para que árabes continuem encontrando Jesus. Temos ido a países do Oriente Médio, no Egito, Jesus está aparecendo em sonho para árabes. Muçulmanos estão se convertendo. Estivemos no Líbano, pregando lá em Beirute, pessoas muçulmanos vindo da Síria, vindo do Iraque, estão aceitando Jesus. Leila com um grupo, com o Ralph estiveram agora, eu estive também lá, e meus irmãos estão se convertendo ao monte. Sabe por quê? Porque essa palavra vai ser cumprida. Aqueles que creem verão a glória de Deus. De todos os povos, línguas e nações, no mundo antigo e no novo continente, todos verão o Senhor. Aleluia! Cremos assim, cremos na sua palavra. Então, caso as suas conquistas não tenham vindo licitamente de Deus, ela custará muito caro. Então não traga para sua casa. Não cometa o erro de Abraão. Deixe lá. Se você tem um carro, se você tem um bem, se você tem um dinheiro que foi ganho através de propina, através de dinheiro ilícito, se desfaça disso. Doe para uma instituição social, doe para alguém, mas não fique. Devolva, se puder devolver, devolva. Mas sobretudo se arrependa, porque Deus quer te dar um novo ano e uma nova conquista que vem com o fruto da verdade. Só existe uma coisa que pode mudar a realidade depois do pecado: o arrependimento. E foi depois do arrependimento de Abraão que ele viu o seu filho nascer, Isaque, o filho da promessa. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Jeremias 15, verso 19. Vamos ler isso juntos? Se você se arrepender, eu restaurarei para que você possa me servir. Amém? Recebe essa palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida e possa te levar a grandes conquistas. Que a fé de Abraão seja sobre todos nós nos dias de hoje e esta palavra não volte vazia.